Saudações a todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui hoje para conversar com o autor Bruno Santos Nascimento e ele vai compartilhar com a gente um pouco sobre o conteúdo, e o processo da escrita do livro Plataformas Virtuais na Educação Financeira para Jovens. Bruno, seja muito bem-vindo. Liliane, mais uma vez, é um grande prazer aqui a gente estar juntos, para conversar com o autor. Obrigado. Obrigado pelo Obrigada, convite. Luiz. Bruno, seja muito bem-vindo aqui o nosso bate-papo na editora Tesseract. E eu gostaria de iniciar uma pergunta para você, com muita curiosidade. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também, as pessoas que estão assistindo, vão querer saber um pouquinho mais dessa obra, que é muito bonita. E eu queria que você poderia compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, que culminou a escrita desse livro. Ótimo. Então, assim, eu sou oriundo de escola pública, né? E na escola pública a gente tem os nossos déficits, né? Aí em relação a conteúdo, a disciplinas, falta de professor, tudo aquilo que a gente já sabe. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui convidado pela escola para trabalhar na secretaria. Na época, a escola podia contratar por, pela APM, funcionários. Então, eu comecei a trabalhar na escola, passei num concurso público na cidade onde eu resido hoje, de Cajamar, e fui trabalhar também em secretaria de escola. Então, até então, a minha experiência com escola sempre foi dentro de secretaria. Depois, abriu aqui no município uma escola técnica. A secretária de Educação pediu para que eu fosse para lá acompanhar o processo de implantação. Fiquei lá por 6 meses no período de implantação. Depois eu exonerei e virei diretor acadêmico na unidade, que é o secretário de escola, mas com nome um pouquinho mais chique que as ETECs dão. Fiquei nessa escola aqui em Cajamar mesmo por um ano. A unidade de Cajamar, quando uma ETEC vai abrir, uma outra ETEC toma conta. Então, a ETEC de Cajamar tomou conta da ETEC de Perus. Então, fui para lá. Na ETEC de Perus, eu fui como diretor acadêmico, só que aí eu já fui também como professor. Então, foi onde eu fiz meu primeiro processo seletivo para professor. Ingressei com aulas de física, uma coisa que eu adorava bastante, porque até DP na faculdade eu tive muita dificuldade na época do ensino médio e superei isso para conseguir dar aulas. Fiquei um ano com essas aulas de física e depois eu assumi as aulas de matemática. Quando eu vou dar aula, o pessoal, eu chego no primeiro dia de aula, o pessoal meio que gosta de mim, né? Sem saber qual é a matéria que eu dou aula. Quando eu falo que é matemática, aí eu sinto, eu vejo a cara do pessoal fechando. Ah, pô, matemática? Não, matemática não. Então, ao longo da minha prática, então eu comecei com essas aulas em 2010, 2008. A partir dali, eu procurei deixar essa matemática mais atrativa para o meu aluno. Então, ao longo de toda a trajetória, aí eu procuro deixar sempre trazer projetos, trazer metodologias diversificadas para as minhas aulas, né? Para que a matemática não fique tão engessada, tão chata, que afaste o aluno, né? No primeiro ano, quando eu pego eles no primeiro ano do médio, muitos acham que a gente está enrolando. É normal. Lá no terceiro, quando eu trabalho com ele todo o ensino médio, eles já entendem que isso faz uma diferença para a aula, né? Deixa a aula mais legal, faz com que eles gravem melhor, né? Então tem todo um processo até chegar nisso. Só que isso vai se perdendo ao longo do Fundamental 2 e do médio, até chegar no médio. Eu tenho dois filhos, e aí eu observo muito neles. Eles estão no Fundamental, o mais velho entrou agora no Fundamental 2. No Fundamental 1, o professor é muito lúdico, traz muita coisa diferente.
Quando chega no Fundamental 2, o professor perde isso. É muito conteudista. E aí essa ludicidade vai se perdendo. Então, quando eles chegam para mim lá no ensino médio, eles já perderam isso, né? E aí eu tento resgatar isso com eles para que a gente consiga fazer um bom trabalho. E isso foi refletido ao longo dos anos nas escolas em que eu passei, nos indicadores das avaliações externas. Saresp, Provão agora o Provão Paulista, então a gente consegue manter isso. Então, fiquei na ETEC de Perus por 4 anos. Lá eu fui diretor acadêmico, professor e coordenador de curso. Escola nova não tem funcionário, então a gente faz tudo, né? Depois eu fui para a ETEC de Jaraguá, fui indo mais para longe de casa, né? Na ETEC de Jaraguá eu fui orientador educacional e depois eu fui diretor acadêmico de novo, por um ano. Aí vim para Santana de Parnaíba, fiquei como coordenador de curso 6 meses e 4 anos como professor. E aí, na escola onde eu estou hoje, em Santana de Parnaíba tem 2. Então, na ETEC Bartolomeu eu fiquei por 4 anos. A ETEC Ermelinda precisava de um coordenador pedagógico, me chamaram, eu fui para lá. Então, eu fiquei 3 anos como pedagógico e agora, a partir desse ano, eu assumi a direção da escola, né? Então, assim, esse livro, esse material produzido, ele vem desse momento em sala de aula com os meus alunos, principalmente de terceiro ano. Por quê? Na ETEC, a gente tem uma característica muito forte de falar para o nosso aluno que ele tem que passar em escola pública, na faculdade pública, para que ele não precise pagar. Só que o ingressar na escola pública, na faculdade pública, não vai fazer com que esse aluno não tenha gastos. E aí, muitas vezes, eles conseguiam ingressar na faculdade pública e não tinham como se manter. E esses cursos que eu dou aula na ETEC, eles são cursos integrados ao ensino médio, né? Então, técnico integrados. Então, integrado em logística e integrado em informática para a internet. E nenhum deles agora mudou, né? Com a nova BNCC e tal, mas não tinha educação financeira. E esse aluno sai lá do terceiro ano com uma possibilidade de abrir um negócio, por exemplo, mas sem saber trabalhar com dinheiro. Então eu pegava o primeiro ano o primeiro bimestre do terceiro ano e trabalhava educação financeira com eles, de modo que eles no final tivessem o mínimo de ideia de como trabalhar com dinheiro, de como economizar, para que eles chegassem até ao superior e conseguissem se manter lá, né? E isso já surtiu efeito também em algum período. Legal, Bruno. Eu vou fazer uma pergunta agora que realmente, lendo a sua obra, dá aquele estalo, né? Poxa, por que que a gente não está falando mais sobre isso, né? Porque, como você cita, né, você já leciona há mais de 15 anos matemática, né? E a sua obra, ela aborda muito essa ausência de educação financeira, você diferencia no livro, é importante falar da matemática financeira, que é parte da educação financeira, mas não é o todo, né? E, 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 e você explora a relevância disso na base, né? A gente precisa introduzir educação financeira nas escolas na base, não depois da fase adulta, porque depois da fase adulta, muitos processos já estão em curso, né? A gente sabe da realidade brasileira, o nível de endividamento das famílias é alto e às vezes começa já no início da fase adulta, né? E ao não ter essa educação, as famílias acabam depois tendo muita dificuldade para sair, né, dessa seara do endividamento financeiro. Então, Bruno, se você pudesse falar um pouco sobre a sua experiência, né? Você já começou a permear aí na primeira pergunta, mas qual a relevância
para você da gente introduzir, mas de maneira estrutural, não somente pontualmente, né? Como você tem feito na escola, e eu imagino que outros professores também têm adotado podem, né, estar adotando práticas de educação financeira com mais conteúdo nas escolas, mas para você, é, qual a importância da gente né, introduzir isso na base? E aí eu estendo a pergunta, eh, em qual faixa etária você acha que já seria importante, sob a sua experiência, que os alunos tivessem contato, pelo menos, com a educação financeira? Então, assim, na minha adolescência, enquanto eu era criança, eu via meus pais brigar demais por conta de dinheiro, né? Porque minha mãe gastava demais, meu pai não conseguia ter os controles, né, desse dinheiro. E aí, em sala de aula, eu vejo o seguinte: toda vez que eu vou trabalhar com dinheiro, com educação financeira, eu peço para os alunos fazerem o orçamento familiar de casa, né? E aí é o meu primeiro problema, porque os pais não querem passar para os filhos o quanto ganham, aonde tem gastos na casa. E aí eu quero que um adolescente me ajude a economizar dinheiro, mas eu não explico por quê. É aquilo, tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não, né? Na verdade, não. E aí eu uso como exemplo os meus filhos. Na rede em que eles estudam numa rede municipal, aqui de Cajamar, e a educação financeira começou a ser inserida na primeira série do fundamental. Então, desde a primeira série, lógico, com as suas particularidades daquela série, daquela idade, mas desde a primeira série já começam a ter contato com isso. Então, hoje, quando eu vou para a sala de aula com os meninos, eu levo muito da minha experiência enquanto gestor da família ali e tal, para eles, para que eles entendam isso, porque às vezes eles não conseguem ter essa visão de casa, porque em casa eles não têm. Então, eu falo para eles: olha, no final do ano, eu e a minha família viajamos. Só que janeiro eu estou de férias. Em fevereiro eu não tenho pagamento. Então, eu vou me organizando, eu, a família aqui, vamos nos organizando para que ao longo do ano a gente guarde o dinheiro. Lá no final do ano, a gente tenha com que viajar sem precisar tirar do orçamento ali daquela época. Então, os meus meninos, eles sabem disso, que ao longo do ano a gente vai guardar dinheiro para viajar. Então, eles também sabem que quando a gente vai no mercado, eu não vou comprar um monte de guloseimas ali. E aí eu falo para os alunos também isso. Eu não preciso ser o Július lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu não preciso ser aquele pão duro. Eu posso fazer substituições. Eu vou com os meus meninos no cinema? Vou. Vou, a partir daí, comprar um lanche para eles? Vou. Só que eu não preciso comprar. A rede é a mesma. Não sei se eu posso falar o nome aqui, que é merchandising. Mas a rede é a mesma. É, Mas se eu comprar aquele lanche no shopping ou fora do shopping, tem diferença de valores, né? Então, os meus meninos entendem já isso. Pai, nós vamos comer esse daqui lá fora, né? Porque lá fora tá mais barato. É o mesmo. Ele não tá deixando de brincar com o brinquedinho daquela rede, mas eles já entendem. Então, quando a escola começou a mandar para eles dinheirinho de papel, de brincadeira, eu achei muito interessante aquilo, a forma como estava sendo abordado aquilo. Hoje a gente pega o banco imobiliário, senta ali e brinca. Então eu tenho um que está na terceira série, o terceiro ano, e o outro está no sexto ano. E os dois brincam de igual por igual, porque eles já entendem a importância do dinheiro. Então é importante quando a gente vai trabalhar com isso, de forma que as redes pudessem estruturar isso todos os anos, desde o Fundamental 1, de modo que a gente atendesse a necessidade daquela série, daquele ano, mas isso fosse contínuo ao longo de todos os anos. Então, quando eu chegasse lá no terceiro ano do ensino médio,
o aluno já teria uma ideia do que é um tipo de investimento. Ele não estaria só ali naquele momento tentando fazer isso, né? Começar a fazer lá no terceiro ano para que no primeiro ano da faculdade eu tenha dinheiro guardado. Não, eu posso tentar fazer isso ao longo de toda uma vida, né? Ao longo de todo o ensino fundamental, o ensino médio, né? A gente sabe que nem todo mundo vai ter uma mesada, mas se ele tiver lá R$ 100, ele quer comprar um tênis, ele vai comprar esse tênis dentro do shopping ou fora? Se ele comprar dentro, pode ser que ele gaste todos esses R$ 100 e mais um pouco. Se ele comprar fora, ele vai gastar um pouco menos. E essa diferença, ele pode pegar isso aqui e guardar. Mas isso tem que ser ao longo prazo, né? Lá no terceiro ano, no geral, eles já estão com um pouco a mentalidade um pouco mais formada das preferências que eles têm, daquilo que eles preferem. Então, às vezes, é um pouco mais difícil da gente conseguir fazer essas mudanças lá, do que se eu já começasse a fazer isso desde o fundamental. Muito interessante, Bruno, a sua experiência mesmo dentro, né, do seu meio familiar. E você acredita que a educação financeira no ensino médio poderia impactar ao longo prazo na matriz de endividamento das famílias? O que você faria de diferente do que você já vem fazendo desde do ensino fundamental até chegar no ensino médio para depois ir para o ensino superior? O que você teria de método diferente? No meu caso, eu trabalho só com o médio, né? A minha experiência é só com o médio desde quando eu entrei, né? Mas eu acho que eu poderia migrar esse processo que hoje eu faço no terceiro e tentar migrá-lo para o primeiro. Hoje, a matriz que o Centro Paula Souza nos mandou já incorpora a educação financeira ao longo dos 3 anos, né? Então, além da matemática, a gente tem uma matéria que é estudos avançados. Então, dentro de estudos avançados, eles pedem para que a gente trabalhe a educação financeira. É uma aulinha, duas, mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa que eu consigo estruturar. Então, ano passado eu estava com uma turma de primeiro ano com estudos avançados e dentro do primeiro ano eu já fiz com eles. E aí eu pedi para que eles pensassem no futuro. O que que eu quero ser? A partir do que eu quero ser, eu vou fazer uma faculdade? Tá. Ou eu vou ser empreendedor? A partir disso, o que vocês precisam pensar em relação a gastos, custos? Então saíram projetos muito interessantes, porque cada um teve que olhar para dentro de si e pensar o que que eu quero fazer. Teve um ou outro que não quis participar? Teve, normal, porque ainda assim, por mais que na ETEC eu passe por um processo seletivo para estar ali dentro, eu tenho um aluno diferente que está ali dentro, porque ele passou por um processo e ele, no geral, ele quer estar ali dentro. É diferente do que a gente pega muito no estado. Às vezes ele está lá, mas ele está obrigado por N situações. E a primeira oportunidade que ele tem, ele sai. Na ETEC, não. Mas ainda assim a gente tem alunos com muito baixa, uma autoestima lá embaixo, sabe? De não, de achar que não é capaz de fazer nada. É, e aí vem um outro problema que eu vejo. Além do aluno já vir com essa baixa autoestima de casa, às vezes nós, enquanto escola, colaboramos com isso. Nessa ETEC onde eu trabalhei, por último, eu tive que arrumar briga algumas vezes. Porque eu escutei assim, o aluno que sai daqui, ele vai ser balconista. Falei, não, né, não menosprezando o balconista, mas por que que o meu aluno tem que ser o balconista? Ele não pode ser o gerente. E se eu me conformo, eu enquanto professor me conformo com isso, que eu não vou fazer nada de diferente para aquele aluno, eu não vou fazer nada de diferente para aquele aluno. Então, hoje, enquanto na direção, eu tenho que ir nas escolas fazer divulgação do processo seletivo. Eu vou e eu reforço para o aluno. Vocês hoje têm muita oportunidade, né? Vocês têm um leque de possibilidades que pessoas mais velhas não tinham.
basta vocês quererem. Então, aí eu escutei já de um diretor de uma escola do município. Você está perdendo seu tempo vindo aqui. Aí eu olho para a cara do diretor e falo, olha, se eu salvar um, eu já fiz o meu trabalho, sabe? Então, quando a gente pensa também na educação financeira, a gente pode levar isso para lá. Se eu consigo que esse meu aluno tenha uma visão, mesmo que em um ano só que eu tenho ali para fazer isso com ele, eu consiga, eu já estou fazendo uma boa diferença. E o ensino médio, a longo prazo, se a gente trabalhar direitinho com esses alunos, com esses jovens, sim, a gente consegue diminuir o endividamento. Porque aí eu tenho um monte de jovens saindo que tem ideia do que é se planejar, do que é se organizar. Eu não preciso fazer um planejamento todo elaborado, não sei o quê. Não, hoje em dia tem aplicativo no celular que faz isso. Eu só preciso lançar minhas informações. Eu tenho, por exemplo, posso fazer ali num caderninho, mas eu tenho que ter noção da onde eu estou usando o meu dinheiro e como que eu posso, aonde eu posso gastar, cortar gastos, né? Essa que é o mais importante. E no ensino médio, eu acho que sim, pode ser. O ideal seria começar lá no fundamental. Não estamos no mundo ideal, estamos, né, no nosso mundo real, em que eu tenho ali no ensino médio onde eu posso trabalhar com isso. Então, a partir dali, posso, a partir do primeiro ano, já tentar fazer esse acompanhamento. E aí, estimular o meu aluno a entender o que ele quer. Tá, é um sonho, mas tá longe. Tá longe, mas para eu chegar lá, eu preciso dar o primeiro passo. Como que eu vou fazer isso, né? É devagarzinho, mas vai. Bruno, pegando aí a colocação que você fez no final da sua pergunta, né, e no seu trabalho você aborda a relevância de aliar a tecnologia, né, para essa educação financeira, né? Você citou aí que hoje há softwares, né, disponíveis gratuitamente para a pessoa poder se planejar, caso queira, né? Mas eu queria perguntar, dentro de sala de aula, né, quais são os desafios para essa união da tecnologia com a educação financeira, né? Porque acaba envolvendo também outras áreas e outros conhecimentos, né? Como tem sido a sua experiência e as dificuldades também que você tem sentido, né, nessa praxis aí? Às vezes a gente tem, dependendo da escola em que a gente vá, a gente tem a infraestrutura e a gestão como um problema. A infraestrutura, no sentido de, às vezes eu não tenho computador para todo mundo, ou eu não tenho uma internet possível para que todos usem, para que consigam desenvolver. Mas, em geral, o problema em relação à gestão é porque se eu levo um celular para usar em sala de aula, o professor está matando a aula. Ainda a gente tem essa visão de que o professor levar uma aula diferente, isso é matar a aula, né? Vem isso com o aluno, mas a gente tem isso reforçado pela gestão. Então, uma vez eu estava trabalhando com os alunos, fazendo um gibi com eles, dentro da aula de matemática. Então, eles tinham que pegar um conteúdo que eles tivessem dificuldade e fazer o gibi. O diretor me chamou na sala dele e perguntou por que eu estava matando aula. Aí eu peguei o gibizinho, pedi para que ele lesse. Naquela ocasião, o gibi era. Eu me lembro muito desse porque marcou. Era o Pornoman, o nome do gibi do menino. Ele era um garoto de programa que ele tinha que sustentar a família e nas horas vagas ele salvava o mundo. Quantos jovens a gente não tem que passa por isso e a gente não vê? É simplesmente tá ali. Ele é mais um. Eu não gosto que o meu aluno seja mais um, né? Por esse sentido. Então, na escola, hoje, depois de um tempo, quando eu comecei os projetos, trabalhar com projetos com os alunos, eu tive muita resistência
também do grupo de professores, porque projeto você teoricamente vai trabalhar com mais professores. E muitas vezes muitos professores não queriam sair da sua zona de conforto ali e tal. Depois que via que o negócio estava dando certo, aí vinham ajudar. Então, quando eu comecei com a questão do gibi, era só eu. Depois, num outro ano, o professor de artes começou a participar. Depois, no outro ano, a de artes é de português. E aí foi indo. Na escola, eu falo que a gente é muito privilegiado na ETEC por conta disso. A gente tem uma boa estrutura em relação ao laboratório, à tecnologia. Então, na ETEC, onde eu desenvolvi o projeto, eu tenho 6 laboratórios de informática. Né? Eu tenho as matérias técnicas que podem me auxiliar. Inclusive, nesse trabalho, foi as matérias técnicas que me auxiliaram. Eu fiz a parte operacional de matemática em sala de aula com eles, e no laboratório, na matéria de programação para a web, eles fizeram a parte técnica. Né? Então, quando começa, tudo quando a gente começa, ele é mais difícil, porque a gente não vai ter suporte, não vai ter apoio, porque isso aí não vai dar certo, não. Isso aí é pessoa nova, início de carreira, daqui a pouco ele perde esse gás, né? Então, quando vai acontecendo, aí a gente vai conseguindo ter os outros suportes, os outros apoios. Eu levo isso para minha prática quando eu fui pedagógico, até o ano passado. Quando eu entrei na escola, a diretora, Bruno, você precisa falar com o professor de matemática, porque ele não faz nada de diferente, os alunos, tem muito aluno com I, que não sei o quê. Eu fui, conversei, mostrei, aí eu mostrei para ele, olha, no dia da matemática você podia fazer um campeonato de jogos com eles, né? Alguma coisa assim, para não passar despercebido. Passei, entreguei, mostrei para ele, mostrei o que eu tinha feito. Ele fez naquele primeiro ano com todo as suas limitações ali, com as suas dificuldades. Nos outros anos, nos anos seguintes, ele passou a fazer sozinho. Eu não precisei mais falar para ele, porque ele precisava do estímulo. Ele precisava de ter alguém que pudesse ou dar a ideia, ou dar o suporte. Então, às vezes, a gente precisa desse. Se eu não tenho essa proatividade, é um problema, né? Porque eu vou precisar que alguém me estimule. No meu caso, eu falo que eu sou muito proativo, muito até, né? Eu vejo aquela dificuldade, eu já vou planejando. Eu sou muito. Eu não consigo ficar na mesmice. Por mais que a matemática não mude, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Mas eu vou de um ano para o outro, eu passo a limpo todo o meu caderninho, refaço, procuro algum exercício diferente que eu possa levar para eles. Apesar de eu estar dando aula para aquelas 3 salas há 15 anos, primeiro, segundo e terceiro ano, né? Então, a gente tem a dificuldade da gestão, a gente tem a dificuldade da infraestrutura, mas a gente também tem a nossa dificuldade, a nossa limitação. E se a gente não tem o estímulo da escola, às vezes não sai por conta disso, né? Então, o que eu sinto de dificuldade em algumas escolas que eu vou é isso: falta do estímulo da escola em si, e aí uma coisa vai impactando para outra, né? Então, vai gerando isso. Muito bom, Bruno. Muito bom mesmo. Bruno, o seu livro propõe um trabalho transdisciplinar para a educação financeira nas escolas. Como tem sido a sua experiência para colocar em prática esse trabalho que, conforme você mesmo sugere, deve ser construído em várias mãos? Então, todo começo é mais difícil. Então, depois, no começo, quando eu tentei, foi mais difícil porque os professores não queriam me ajudar nesse processo. E aí, depois, ao longo do tempo, eles foram vendo que isso surtia efeito também dentro de sala de aula em relação aos índices, aos indicadores, porque, infelizmente, a gente trabalha para no final ter indicador, né? Quantos alunos eu aprovei? Quantos alunos foram bem na prova do Saresp? Quantos alunos foram no Saeb? É isso. É para isso que a gente está trabalhando. Quando a gente começa a trabalhar nesse sentido dos projetos, os professores que são conteudistas acham que não vai dar conta de passar todo o conteúdo. E aí,
que a gente tem que entender. Eu não estou preocupado em dar conta de todo o conteúdo. Eu vou dar conta de todo o conteúdo, mas não é a minha principal preocupação. Até porque, com as mudanças que a gente teve, diminuiu a quantidade de aulas. Eu tinha, até 3 anos atrás, eu tinha 4 aulas, agora eu tenho 3. Dependendo da turma, eu tenho 2. Mas o conteúdo não mudou, é o mesmo. Então não adianta eu tentar entuchar aquele monte de conteúdo de qualquer jeito. Meu aluno não vai entender. Ele não vai, ele vai só engolir e vai fazer aquele vômito pedagógico. Na prova ele vai vomitar tudo, saiu da prova e já não lembra mais do que se trata, né? Então, quando eu começo essa questão dos trabalhos, os professores têm essa preocupação. Ah, mas se eu for mexer com isso aqui, não vai dar tempo de eu fazer aquilo ali. Mas por que eu não posso casar as duas coisas? Segundo ano do médio, o que eu mais tenho de dificuldade é logaritmo. Os alunos têm muita dificuldade com logaritmo. Então, o que eu faço? A gente, no último ano que eu dei aula para o segundo ano, a gente fez uma animação. Qual que era o tema? Cada um escolhe o seu, mas o foco, logaritmo. Então, veja, eu estou tirando a dúvida daquele meu aluno, porque ele vai precisar estudar o logaritmo para pôr dentro da animação, ou para pôr dentro de um gibi. Ele vai precisar ter que estudar isso para colocar, porque senão ele vai colocar o conteúdo errado. E nisso eu sou bastante chato. A gente, se colocou conteúdo errado, a gente vai ter que arrumar, né? E ó o trabalho que vai dar. Eles demoram quase 6 meses para fazer uma animação de questão de 2 minutinhos. É muitas etapas. Então, eles precisam prestar atenção nisso. Uhum. Então, dá certo. Eu não tô deixando de usar aquele conteúdo. Eu estou só trabalhando com ele de outra forma. Eu não preciso simplesmente passar, é assim que faz, uma lista de exercícios de 30 exercícios e vamos embora. Por quê? Se eu posso ensinar ele, eu posso fazer com que ele entenda aquele mesmo conteúdo de outra forma. Então, na parte técnica, que é onde eu preciso estar amarrado aí para o trabalho, os professores entenderam isso. Então, tinha 2 professores muito companheiros nesse sentido, e eles viram, ó, a gente pode trabalhar, vamos trabalhar lá a parte de animação? Tá. Então, eu já posso trabalhar animação, incluindo isso aqui que eles vão ter que fazer ali na frente. Então, é essa visão que o professor tem que ter. E é esse que é o problema, né? Nem sempre a gente consegue ter isso, ter essa visão do professor, porque a gente e não é um problema, não é o professor o errado, vamos dizer assim. A nossa formação foi conteudista. Lá na escola, lá no ensino fundamental, no ensino médio, o nosso professor era conteudista. Só que hoje eu não posso fugir da realidade que eu tenho do meu aluno. Hoje o meu aluno, ele é tecnológico. Eu vejo o meu menino mais novo. Com 2, 3 anos, ele sabia fazer coisa no celular que eu nunca tinha visto na vida. E ele fazia, sozinho, ali mexendo, fuçando. Então, a gente não pode ir contra a natureza deles. Se eles são tecnológicos, vamos nos reorganizar e também vamos ser tecnológicos. Antigamente, eu nunca fui de proibir calculadora em sala de aula. E eu tinha um professor de física que ele achava um absurdo. Como assim você deixa eles usarem calculadora? Eu preciso que ele saiba fazer a base. Contas altas, qualquer máquina vai fazer para ele. Mas eu preciso que ele saiba o básico ali, porque a partir daquele básico ele vai conseguir fazer as outras. Mas eu preciso que ele ganhe tempo também, né? Então, é nesse sentido que a gente vai ter bastante dificuldade na parte de transdisciplinar. Inclusive, esse termo, eu fui entender sobre ele no mestrado. Eu fazia o processo inteiro, mas não sabia que era um processo transdisciplinar. Eu fui aprender lá. Então a gente vai aprendendo, né, ao longo do período. Então, seria dessa forma. Excelente, Bruno. A gente está caminhando aqui para o fim. Eu vou, antes da gente encerrar, só destacar aqui, né, que a obra já está disponível nas principais plataformas digitais.
mundo afora, literalmente, né? Então, fica aqui o convite para vocês acessarem esse trabalho muito relevante, a nosso ver. É um trabalho que realmente deveria ser lido por todos nós, né? Acho que a questão da educação financeira, ela permeia a vida de todos nós e deveria ser uma temática não negligenciada ou não olhada somente como algo paliativo, né? Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso e nos educarmos, né? Mais sobre essa questão tão relevante. Bruno, muito obrigado por essa conversa. Lili, muito obrigado. Vou passar para vocês dois aqui. Me despeço. Obrigado a todas as pessoas que nos assistiram e um até breve. Obrigado, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Bruno, pela sua presença e que todos possam ter acesso à sua obra, que realmente faz diferença dentro de uma família. Muito obrigada. Obrigado, Liliane, Luiz. Agradeço a Tesseratum pela oportunidade, né, de publicar o meu trabalho. Espero que essa obra, sim, contribua com professores que queiram começar a trabalhar com seus projetos, que queiram começar a trabalhar com tecnologia, educação financeira. Isso é muito importante e a gente, é aquilo que eu falei lá na nossa conversa. Cada aluno que a gente salva é um a menos que a gente vai ter problemas lá na frente.